importante. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Maps Church Oficial do Ministério Apostólico Preciosa Semente, liderado pelo nosso apóstolo Ivan de Abreu. Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus. Eu sou André Alves em mais um módulo do curso de Disciplinas Espirituais. Essa é a 11ª aula. A 10ª foi a oferta de dinheiro, essa é a 11ª. Em nosso canal você vai ver outras aulas que já aconteceram, então vai lá, procura lá pela playlist de disciplinas espirituais, você vai ver muito vídeo bacana, vai ver muita aula maneira, para crescer em graça, crescer em conhecimento, amadurecer. Você vai ter dicas de leitura, para você avançar, você evoluir, vai ter ferramenta para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Até porque você saber sobre a disciplina espiritual não vai tornar você uma pessoa disciplinada. Da mesma forma que ouvir uma resenha de futebol, por exemplo, não vai te deixar, não vai te fazer um jogador, né? Não é assim que acontece. Então, obrigado por mais essa oportunidade de estar com a gente aqui, de dar o seu tempo para a gente, que é exatamente o nosso tema de hoje. O tempo, né? A oferta de tempo. Então, muito obrigado por estar aqui. E na nossa aula hoje a gente vai ver disciplina e piedade, razões sobre a preciosidade do tempo, o uso disciplinado do tempo, qualidade de tempo é uma forma de expressão de amor, gestão de tempo. E ainda vai ter umas ferramentas assim de gestão de tempo, né? Se estiver balançando é porque quem está tocando terror aqui, hein? Me perdoem. Vamos ver o que a gente já viu até aqui, pessoal. A gente já viu a importância das disciplinas, né, para o crescimento espiritual e aprofundamento na vida cristã. A gente já viu na parte 1 do curso disciplinas clássicas interiores, foi serviço, oração, meditação, estudo e jejum. A parte 2, que foram disciplinas clássicas exteriores, a gente viu simplicidade, solitude, silêncio e oferta, que a gente dividiu em duas partes. A gente falou de oferta de dinheiro na aula passada e vamos falar hoje sobre oferta de tempo. E a parte 3 são disciplinas associadas. Mordomia, adoração, orientação, celebração, evangelismo, comunhão, confissão e submissão. Então se programa aí que ainda vai ter algumas aulas. A gente vai juntar alguns temas aqui, porque eles não são tão extensos. Então algumas aulas vão ter vários temas. A gente vai abordar, né, vários temas. Como eu já falei, isso tudo está lá no nosso canal. Então, se você ainda não está inscrito, você está marcando passo aí, perdendo tempo. Vai lá. Como a gente sempre começa, a gente começa com nossas aspas. E aí eu vou usar as mesmas aspas da aula passada, porque ela fala dos dois tipos de oferta, né? Então, vamos lá. Abre aspas. Pense por um momento, que eventos produziram o maior estresse em sua vida hoje e na semana passada? Eles não fizeram você se sentir sobrecarregado de responsabilidades no lar, no trabalho, na escola, na igreja ou em tudo isso junto? O pagamento de contas, o atraso para um compromisso, o balanço no talão de cheques, a espera no congestionamento da cidade ou de uma estrada, o enfrentamento de uma coisa inesperada como o conserto de um carro, ou despesas médicas, o descanso insuficiente, o dinheiro que acabou antes do dia do pagamento. Cada um desses causadores de ansiedade tem a ver com o tempo ou o dinheiro. Pense agora em quantas questões do dia a dia envolvem o uso de uma destas duas coisas. O relógio e o dinheiro são fatores substanciais demais em tantas partes da vida que o papel deles deve ser considerado em qualquer discussão séria sobre a vida piedosa. Disciplinas espirituais para a vida cristã. Nosso irmão Whitney. O que foi? Informação demais não é que é demais. No livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, que a gente acabou de ler um trechinho agora, Donald Whitney, ele fala sobre o tempo e dinheiro, e esse tema é abordado dentro da disciplina cristã chamada de mordomia. A gente já estudou o uso disciplinado do dinheiro na semana passada,
E hoje a gente vai abrir essa parte 2 do curso com disciplinas associadas. Vamos ao uso disciplinado do tempo. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo então com o trecho do sermão A Preciosidade do Tempo e a Importância de Remi-lo, de Jonathan Edwards. É o autor daquele sermão que a gente sempre fala, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A gente sempre recomenda esse sermão porque ele é bem interessante. Então, vamos lá para o trecho. O trecho é compridinho, mas é muito bom. Abre aspas. Temos de ter o tempo em alta estima e devemos ser excessivamente cuidadosos para que este não seja desperdiçado. E nós, portanto, exortamos a exercer sabedoria e perspicácia de forma que possamos redimi-lo. E então, como se mostra, o tempo é sobremaneira precioso. Primeiro, porque uma eternidade em alegria ou em miséria depende do bom ou do defectuoso. Olha só como o troço é antigo aí, defectuoso. Defectuoso uso do tempo. As coisas são preciosas em proporção à sua importância, ou ao grau no qual são concernentes a nosso bem. Os homens costumam definir como de valor mais elevado aquilo que eles sentem que seus interesses dependem principalmente. E isso torna o tempo tão extraordinariamente precioso, porque o nosso bom eterno depende do bom proveito do mesmo. Segundo, o tempo é muito curto, o que é outra característica que faz dele muito precioso. A escassez de qualquer mercadoria ocasiona aos homens aumentar o valor dela, especialmente se é necessária e se não podem viver sem ela. Dessa forma, quando Samaria foi cercada pelos sírios e as provisões eram excessivamente escassas, se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, ou a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. 2 Reis 6:25. Assim o tempo deve possuir muito mais apreço pelos homens, porque toda a eternidade depende dele. E, no entanto, nós somente um pouco de tempo. Porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó 16:22. E os meus dias são mais velozes do que um correio, fugiram e não se viram bem. Jó 9:25. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que parece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4:14. É somente como um momento se comparado à eternidade. O tempo é tão curto e o trabalho que temos de fazer nele é tão grande que nós não temos tempo algum de sobra. O trabalho que temos de fazer para nos preparar para a eternidade tem de ser feito no tempo, ou nunca poderá ser feito. E este é um trabalho de grande dificuldade e labor, e, portanto, para o qual o tempo é mormente requisitado. Terceiro, o tempo deve ser estimado por nós como muito precioso, porque nós não estamos certos de que ele vá continuar. Sabemos que ele é muito curto, mas não sabemos o quão curto ele é. Não sabemos quão pouco dele ainda resta. Se 1 ano, ou muitos anos, ou apenas um mês, uma semana, um dia. Nós estamos todos os dias incertos se aquele dia será o último ou não. Ou mesmo se nós teremos outro dia. Não há nada que a experiência possa verificar mais do que isso. Quarto, o tempo é muito precioso porque quando ele passa não pode ser recuperado. Existem muitas coisas as quais os homens possuem que se perderem eles podem obter novamente. Se um homem se separar de algo que ele tinha sem saber o valor daquilo ou a necessidade que ele teria daquela coisa, muitas vezes ele pode recuperá-la, pelo menos com dores e custos. Se um homem foi distraído em uma barganha e permutou ou vendeu algo e depois se arrependeu disso, ele sempre pode obter um livramento e recuperar aquilo do que se desfez. Mas não é assim com respeito ao tempo. Uma vez que ele se foi para sempre, sem dores, nenhum preço ou sacrifício pode recuperá-lo. Se nós tivermos vivido 50, 60 ou 70 anos
e não tivermos feito bom uso do nosso tempo, agora nada se poderá fazer quanto a ele. Ele está eternamente perdido, foi-se para sempre de nós. Tudo o que poderemos fazer é fazer bom uso do pouco que resta. Sim, se um homem gastou toda a sua vida, exceto alguns poucos momentos, de forma vã, tudo o que passou está perdido, e apenas estes poucos momentos que restam poderão ser feitos verdadeiramente dele. E se todo o tempo de um homem foi gasto, ele está todo perdido e é irrecuperável. A eternidade depende do bom aproveitamento do tempo. Mas, quando uma vez o tempo da vida houver passado, quando a morte chegar, não temos nada mais com o tempo. Não há possibilidade de obter a restauração dele do outro lugar no qual se prepara para a eternidade. Se um homem perdesse todas as suas propriedades e riquezas terreais e chegasse à falência financeira, é possível que pudesse se recuperar dessa perda. Ele pode ter outros bens tão bons quanto, mas quando o tempo da vida se esvai, é impossível obter novamente esse tal tempo. Todas as oportunidades de obter o bom eterno terão absolutamente e para sempre se perdido. Fecha aspas. O homem era bom, gente. Procura os sermões desse cara, que ele era fera. Disciplina e piedade. Piedade é um dos resultados de uma vida espiritual disciplinada. Mas o que é piedade, né? Vamos ver alguns sinônimos. Piedade é compaixão, humanidade, misericórdia, sensibilidade, ternura, bondade, caridade. Mas se você quiser um entendimento mais profundo da palavra, você tem que pesquisar a sua etimologia, que é a origem da palavra. Então, a origem da palavra piedade vem de pius, que é devotado, religioso, devoto, consciente, e deriva de piare, que é espiar. E é possivelmente relacionada com puros, que é puro, limpo. Daí a gente tem o termo pio, que é limpo, e ímpio, que é impuro. Então, um cristão que não pratica as disciplinas é um cristão ímpio, no sentido de ser impuro, né? Porque, como a gente falou exaustivamente nesse curso, né, as disciplinas espirituais, elas não produzem espiritualidade, elas não produzem santidade, mas ela promove a humanidade. Você não se torna mais santo, mas se torna mais humano, né? Um ser humano melhor. Por isso as grandes empresas e corporações estão aderindo às disciplinas espirituais milenares como forma de aumentar a produtividade dos seus membros. E a igreja dando bobeira aí, achando que não tem que jejuar, mas olha aí. Se liga, irmão. Mas por que eu desejaria ser um ser humano melhor se eu sou chamado a estar nos lugares celestiais, a ser divino? Porque você já é divino, já é celestial, isso está consumado. O caminho de Jesus não foi tentar ser um Deus, né? Ele já era Deus. O caminho dele foi tentar ser um homem, na sua máxima potencialidade. O diabo fez o caminho oposto, ele tentou ser um Deus. E esse foi o caminho seguido por todos os tiranos, ditadores e assassinos. O nosso desafio é tentar ser mais humano, de modo que o caráter humano esteja perfeitamente aliado com o nosso espírito divino. Essa é a pegada. Vou deixar uma pergunta aqui para você. Seus pensamentos, eles estão alinhados com o espírito divino? Pensa aí um pouquinho. Ah, André, mas você pode pensar, né? Mas pegar pelos pensamentos é complicado, né? Pode até ser, cara, mas pensamentos geram sentimentos. E sentimentos vão produzir comportamento. Se os seus pensamentos não forem pensamentos elevados, dignos de um ser celestial, você nunca agirá como um ser celestial. Se os seus pensamentos não refletirem a glória de Deus, o seu corpo, queridão, nunca vai manifestar a glória de Deus. Dorme com essa aqui agora, ó. Aliás, não dorme não, que a gente está começando agora a aula, então não durma agora não. Deixa para tentar dormir de noite. Olha só, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre realidade e fantasia. Para ele é tudo verdade. Por exemplo, se você está com a sua esposa ou o seu marido em seu momento de intimidade, o seu cérebro ele libera todas as químicas e hormônios
que o seu corpo precisa para o ato sexual. E você fica excitado, normalmente, tranquilo. Mas se você estiver sozinho e começar a fantasiar que está com a... Eita. Assunto tão delicado que até travou o programa aqui, ó. Pera aí, gente, vai correr já. Se você estiver sozinho e começar a fantasiar o mesmo momento de intimidade com a sua esposa ou seu marido, adivinha só, o seu cérebro vai liberar todas as químicas e hormônios que o seu corpo precisa para fazer malvadeza. Ele não sabe a diferença. Daí vem Jesus e diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Nosso cérebro não sabe a diferença, gente. E Jesus sabia disso. Usar o tempo com sabedoria envolve com toda certeza controlar os próprios pensamentos. Meditar vai te ajudar com isso. Se você não viu a aula sobre meditação, vai lá e vê. A gente falou bastante sobre meditação, foi uma aula bem legal. No coração de uma vida espiritual disciplinada, está a disciplina do tempo. Se você pretende ser como Jesus, você tem que ver o uso do tempo como uma disciplina espiritual. Tendo ordenado os seus momentos e seus dias tão perfeitamente, no final de sua vida terrena, Jesus pôde orar ao Pai desse jeito aqui, abre aspas, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Em João 17, 4. E assim como foi com Jesus, Deus nos dá tanto a dádiva do tempo, quanto a obra a ser realizada durante esse tempo. Quanto mais semelhantes a Cristo a gente for, mais entenderemos por que o uso disciplinado do tempo que Deus nos dá é tão importante. Vamos ver agora razões sobre a preciosidade do tempo. Primeira razão, use o tempo sabiamente, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. A pessoa gasta tempo tirando o silencioso da moto. Aí faz a gente perder tempo na aula, tá vendo? Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo pode ter exortado os cristãos de Éfeso a aproveitar ao máximo o tempo deles, porque ele, ou os efésios, estavam enfrentando perseguição, ou oposição, alguma coisa desse tipo. Tipo em Atos 19, 23, que rolou uma perseguição lá, sabe? De qualquer forma, precisamos usar cada momento com sabedoria, porque os dias são maus ainda. Até sem o tipo de perseguição ou oposição que os cristãos do primeiro século conheciam, o mundo em que a gente vive tem a tendência de usar o tempo de maneira... O mundo em que a gente vive não tem a tendência de usar o tempo de maneira sábia, né? Especialmente com o propósito de espiritualidade e piedade. Na verdade, nossos dias são dias de mal ativo. Há grandes ladrões de tempo, que são os favoritos do mundo, né? Da carne e do diabo. Elas podem ser classificadas em forma de preocupações de alta tecnologia. São socialmente aceitáveis, são conversas simples, coisas ou pensamentos desgovernados, tudo isso rouba o tempo da gente. Mas o curso natural das nossas mentes, nossos corpos, nosso mundo, nossos dias, nos leva em direção ao mal, sabe? Não em direção à semelhança com Cristo, sabe? Se você deixar a vida te levar, se você deixar os seus pensamentos soltos, se você deixar a sua vida sem disciplina, de fato, você vai se afastar de Cristo. É o que acontece, cara, é natural. Naturalmente o pecado vai tomando conta, sabe? Como erva daninha, se você não for arrancando, seu quintal vai se encher de coisas inúteis.
E assim é a nossa vida. Se você não tomar conta, a sua vida vai se afastar de Deus. É assim que acontece. Os pensamentos devem ser disciplinados, senão como água eles tenderão a fluir para debaixo ou a permanecer estagnados. É por isso que em Colossenses 3:2, a ordem a nós é que mantenhamos o pensamento nas coisas do alto. Sem esse conjunto de direção consciente, ativa e disciplinada dos nossos pensamentos, eles serão improdutivos na melhor das hipóteses, cara, e serão maus na pior das hipóteses. Os nossos corpos são inclinados à comodidade, ao prazer, à glutonaria, à preguiça. A menos que pratiquemos o autocontrole, nossos corpos tenderão a servir ao mal mais do que a Deus. Eu vejo muito isso com o exercício, cara. Às vezes a gente não quer fazer, tá com aquela preguiça danada e tem que fazer. Dieta, a mesma coisa. Eu sempre falo que eu aprendi muito com essa vida de comer melhor, me exercitar e tal. Eu cresci muito espiritualmente fazendo essas coisas, porque eu vi na prática o que é ter disciplina para fazer alguma coisa, mesmo que você não esteja com vontade de fazer. Porque é assim, tem que ser feito, faz o que tem que ser feito, pronto. Você deve se disciplinar cuidadosamente em como andar nesse mundo. Ou você vai acabar se conformando, né, com o caminho do mundo e não com os caminhos de Cristo. E por fim, os nossos dias são dias de mal ativo, porque toda a tentação e força maligna é ativa em si mesmo. O uso do tempo é importante porque é de tempo que os dias são feitos. Se não disciplinarmos a nossa forma de usar o tempo com o propósito de alcançar a piedade nesses dias maus, esses dias maus nos impedirão de nos tornarmos piedosos. A segunda razão, o uso sábio do tempo é a preparação para a eternidade. Você deve se preparar para a eternidade a tempo, né? Durante o seu tempo, isso é, nessa vida, né? Você deve se preparar para a eternidade, pois não haverá segunda chance para se preparar, uma vez que você tenha cruzado a porta de entrada infinita da eternidade. Há um dia específico no calendário, quando toda a nossa preparação individual para a eternidade vai se encerrar. E já que aquele dia pode ser qualquer dia, né, eu devo usar o meu tempo de maneira sábia, pois é todo o tempo que tenho para me preparar para onde estarei perpetuamente indo além do paletó de madeira, né? Terceira razão, aquilo que é feito no tempo influencia a eternidade. Você percebe que o experimentar alegria infinita ou agonia eterna depende daquilo que acontece em momentos da vida, tipo esse aqui, agora? O que então é mais precioso do que o tempo? Assim como um pequeno leme determina a direção de um grande navio oceânico, por exemplo, assim aquilo que é feito no tempo influencia a eternidade. Isso nos leva a outro significado de preparar para a eternidade a tempo. Isso é, preparar para ela antes que seja tarde demais. O alerta bíblico é: agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Em 2 Coríntios 6, né? Agora mesmo é o tempo certo de se preparar para onde você irá passar a eternidade. Se essa é uma questão incerta ou indefinida para você, cara, agora é o tempo de você definir isso na sua cabeça. Quarta razão, o tempo é curto. Quanto mais escasso é alguma coisa, mais valiosa ela é. Ouro e diamante nada, não ia valer nada se ela pudesse ser encontrada em qualquer lugar, jogado no chão, né? Igual pedra no meio do caminho, né? O tempo não seria tão precioso se nunca morresse, por exemplo, se a gente nunca morresse. Mas já que a gente está mais distante do que um passinho da eternidade, a maneira como usamos o tempo tem significado eterno. Mas até se você tem décadas de vida pela frente, o fato é: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago 4,14. Mesmo a vida mais longa é breve em comparação com a eternidade. Assim, independentemente de quanto tempo você tenha reservado para desenvolver mais semelhança com Cristo, não é muito tempo. Comparado com a eternidade, não é nada. Então usa bem o seu tempo. O tempo não para, é o quinto motivo.
Não é só porque o tempo é curto, mas o que realmente resta dele é rápido, é ligeiro, passa rápido. A ampulheta, aquele negócio de areia, né, que você vira e a areia vai caindo, ela era um instrumento para contar o tempo antigamente. A ampulheta era interessante porque você conseguia visualizar não só o tempo que passou, mas o tempo que se perdeu. E nos relógios digitais você não vê. Você só vê os números passando e a contagem é meio abstrata, então você não tem noção do tempo que passou, né? Você não vê o tempo passando por meio de areia ou de ponteiro girando. Curiosamente, cada vez mais as pessoas dizem que não tem tempo. O tempo passou, eu não vi, esse tipo de coisa, né? Nosso sistema de contagem de tempo divide o tempo com precisão, mas não mostra o tempo perdido. O tempo que passou. Quem tem filhos ouve o tempo todo, né? A infância passa rápido. Isso é quase um mantra, cara. Você escuta isso direto. Mas não é bem assim, né? O tempo passa no tempo dele. Nós é que usamos mal. A infância de uma criança vai ter o tempo que toda infância tem. Quem nasceu ontem, hoje já está andando. Minha profetinha já está andando para lá e para cá aqui em casa. Está correndo toda desengonçada, mas está andando. E é assim que é, cara. O dia tem 24 horas para todo mundo. Não tem essa de passar rápido. Passa no tempo que tem que passar. Mas se você desperdiçar o seu tempo, certamente não vai ver o tempo passar. E quando se der conta, seu filho já cresceu, você já perdeu os momentos legais da infância. Já está todo mundo adulto e você nem percebeu, você não percebeu que perdeu tempo. Aí você não teve tempo com eles. E o tempo não para nem volta atrás, mas se perde. O tempo se perde com muita facilidade. O tempo se perde como areia, realmente, entre os dedos. O tempo restante é incerto. Nossa sexta razão. O tempo não somente é curto e está passando, como nós nem mesmo sabemos quão curto ele realmente é ou quão rapidamente passará. É por isso que a sabedoria de Provérbios 27 é a seguinte: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Há milhares de pessoas que entraram na eternidade hoje, inclusive milhares que eram mais jovens do que você, e que ontem não tinham ideia de que hoje seria o último dia. Então, e se soubessem, o uso do tempo teria sido muito mais importante para eles, com certeza. Obviamente, devemos fazer planos, como se a gente fosse viver muito tempo e torcer para viver bastante tempo. Mas é preciso entendimento de que devemos usar o nosso tempo com o propósito de alcançar a estatura de varão perfeito, como se fosse incerto que viveremos até amanhã, pois essa é uma incerteza muito certa. É a única certeza que você tem, é que você não sabe o dia que você vai partir. A sétima razão: o tempo perdido não pode ser recuperado. Há muitas coisas que são perdidas, mas recuperadas depois, né? Muitas pessoas se declararam falência nessa vida e acabaram acumulando uma fortuna ainda maior depois. Com o tempo é diferente. Uma vez que o tempo passa, ele foi, acabou. Não dá para recuperar um tempo perdido, sabe? Você não pode voltar atrás. Para cada um de nós, a noite se aproxima para todo mundo, sabe? E nenhum de nós é José, que pode parar o universo inteiro para o dia durar mais um pouco. Se você usa mal o tempo que Deus lhe oferece, Ele nunca oferece o mesmo tempo novamente. Isso não acontece. Embora possa ter feito mau uso do tempo no passado, você pode melhorar o tempo que ainda te resta. Pensa nisso. Oitava razão: você tem que prestar contas a Deus pela forma como usa o tempo. Romanos 14:12 diz assim, abre aspas, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, fecha aspas. As palavras cada um de nós aqui, ele aplica-se a cristãos e a não cristãos, semelhantemente, né? Embora crentes sejam salvos pela graça e não por obras, uma vez no céu, a nossa recompensa, quando a gente estiver lá, vai ser determinada com base nas obras, né? Nas obras que a gente fez. A salvação não, mas a recompensa, sim. O Senhor provará a qualidade da obra de cada um. E uns receberam recompensa ou sofrerão prejuízo. Contudo serão salvos, como alguém que escapa através do fogo. Diz lá em 1 Coríntios 3,
13, 15. Assim, não só teremos que prestar contas pelo uso do tempo, mas nossa recompensa eterna está diretamente relacionada ao uso terreno que fizemos no nosso tempo. Por exemplo, gastar tempo com picuinha, mesquinharia, fofoca, facção, essas palhaçadas que crente gosta, é desperdício ou um bom uso do tempo? Pensa aí. Gastar tempo navegando ociosamente nas redes sociais ou em sites inconvenientes é desperdício ou bom uso de tempo? Você precisa pensar, cara, definir suas prioridades. Porque é muito fácil perder tempo. E essa é a 9ª razão da nossa lista aqui. Exceto pelo tolo, nenhum outro personagem do livro de Provérbios é objeto de tanto desprezo nas escrituras quanto o preguiçoso. A razão disso: seu uso vagaroso e desperdiçador de tempo. Quando se trata de encontrar desculpa para evitar suas responsabilidades e deixar de aprimorar seu tempo, o brilhantismo criativo do preguiçoso é insuperável. Ele erra com excelência. Focado, o bicho é focado em não fazer nada, misericórdia. Abre aspas, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. E o bicho nem para sair da frente do leão, desgraçado. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. A Bíblia é muito legal, cara. Fecha aspas para o Salomão. O preguiçoso moderno é a pessoa que não vai ao trabalho ou à igreja inventando desculpa. O bicho não assiste nem a live, misericórdia. Ele não assiste a aula aqui porque diz que não tem tempo. Ô, desgraça. Tá gravado. Pode ir pra assistir qualquer hora. Não é verdade, rapaz. Tá aqui gravado, não precisa nem ver na hora que sai. E o sanhaço não assiste. Enfim, ele pode dizer, se eu assistir o curso de disciplina espiritual, eu posso perder coisas interessantes na TV, eu ficar tão ocupado assistindo que não vou poder descansar o suficiente. O preguiçoso nunca parece ter tempo para as coisas que realmente importam, especialmente as coisas que requerem disciplina, né? Se dá um pouquinho de trabalho, o desgraçado preguiçoso não quer mais. Mas antes que ele perceba, seu tempo e oportunidades são perdidos, né? Como Provérbios 24:33 observa. Abre aspas, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado, fecha aspas. Todo preguiçoso é pobre, e isso é uma verdade universal. Se tem um ET lá, não sei aonde, é preguiçoso, é um ET pobre, pode ter certeza. E aí você nota que foi o dormir um pouco, o cochilar um momento, o cruzar os braços e descansar mais um pouco, que trouxe a ruína da perda de tempo e de oportunidade. É tão fácil perder tempo, cara. Já parou para pensar que você não tem que fazer nada para perder tempo? É exatamente, você não tem que fazer nada, sem propósito. Se você ficar à toa, sem propósito, é perder tempo. Bota isso na tua cabeça. Se as pessoas jogassem dinheiro fora, como jogam tempo, pensaríamos que são insanas, malucas, doidas de pedra. Contudo, considerando que o tempo perdido não se recupera, o tempo é infinitamente mais escasso, logo mais precioso do que o dinheiro, porque dinheiro não pode comprar tempo. Mas você pode minimizar a perda e o gasto de tempo, disciplinando-se com o propósito de alcançar a piedade. Vamos falar da qualidade de tempo? A qualidade de tempo é uma expressão de amor, cara. No livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Falei bonito agora, hein? Chapman. Uma das formas de amor é a qualidade de tempo. Qualidade de tempo é a dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno. Não é a quantidade, mas a qualidade que importa. O livro fala que amor é uma linguagem. Então, você precisa ser comunicativo, né? Há várias maneiras de falar, comunicar o amor, há vários dialetos, né? Por isso, tantos desentendimentos amorosos. Porque você precisa falar a linguagem da pessoa, no dialeto dela. Se você quer expressar seu amor a alguém, nem sempre dizer eu te amo
é algo compreendido, né? Para quem fala a linguagem da qualidade de tempo, você pode falar eu te amo, você pode gritar isso e ela não vai entender da mesma forma. Igual alguém que fala chinês e não entende português. Tu fala pombo, a pessoa entende frango. Pô, a gente vê isso todo dia em pastelarias pelo Brasil afora. Achei engraçado, bebê? Que bonitinha. Você pode escrever eu te amo no outdoor, né? Se tiver escrito em mandarim, poucas pessoas vão entender o que você diz. Porque você precisa falar a linguagem que a pessoa entende. Por exemplo, como traduzir eu te amo para uma pessoa que fala a linguagem da qualidade de tempo? De modo que ela se sinta amada, né? Você pode passar tempo com ela. Você pode visitar ela sem pressa de ir embora. Você pode sair com ela. Você pode ir fazer coisa junto com ela, assistir um filme no parque, uma caminhada na praia, um dia para tomar um café, para bater papo, ouvir, mostrar interesse que tá no que ela está dizendo, né? Interesse genuíno no que ela está falando, investir um tempo para entender os sentimentos dela, esse tipo de coisa, dar total atenção, ainda que em poucos minutos. Você pode ouvir a pessoa com paciência, sem interromper, olhando ela enquanto conversa. Dedicar tempo à pessoa. Por exemplo, a Kim está querendo atenção. Eu não posso dar atenção para ela agora. Por quê? Porque eu estou dando atenção para vocês. Então valoriza essa aula. Já curtiu? Não, tá aqui minha filhinha que aprendeu a andar esses dias querendo ficar com o papai. E eu estou gravando vídeo para vocês. Vocês nem curtiram a vídeo, tá vendo? Tira aí da tela cheia, abençoado. Clica lá em curtir, se inscreve no canal. Faz o que você tem que fazer, filhote. Gaste o seu tempo com sabedoria. Usa aí, sabe o que? 10 segundos para fazer isso, por favor. É tudo que a gente pede. A gente está fazendo isso aqui para o seu crescimento. Então faça isso. Gestão de tempo. Vamos falar um pouquinho de gestão de tempo, gente? Tá acabando. A gestão de tempo é uma expressão engraçada porque não dá para fazer gestão de tempo, né? O tempo não te obedece. O tempo é independente. E ele não depende de você para nada, ele acontece, ele vai passando, vai sendo gasto, vai sendo perdido, vai sendo desperdiçado ou aproveitado. Então não existe gestão de tempo. O que você faz é gestão de prioridades. Isso sim, você pode fazer. Você pode achar que um segundo não faz diferença, mas um piloto de Fórmula 1 ou um velocista, Usain Bolt, por exemplo, ia rir da sua cara, porque um segundo para ele é a diferença entre quebrar o recorde ou não. Entende? Cada segundo conta, cara. Normalmente as pessoas têm o fetiche da agenda, né? Como se a agenda fosse um livro mágico que você lista as coisas ali que você tem que fazer e você magicamente alonga o seu tempo e ganha tempo para fazer tudo. E não é assim, né? Você sabe que não é assim. A agenda é para você memorizar seus compromissos ali, anotar o que você tem que fazer e não se perder, né? Mas não definir prioridades nem para fazer a mágica do tempo, né? Não é para isso que ela serve. Entendeu por que você nunca tem tempo? Apesar de cronometrar seus afazeres na agenda, se você quiser fazer uso melhor do seu tempo, eu vou te dar umas ferramentas aqui bem legais, cara. A ferramenta 1 é a matriz IUC. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel aí, pega um papel e uma caneta e faz isso aqui, ó. Eu até marquei aqui para te mostrar. Não sei se dá para ver aí, dá para ver? Não sei. Depois eu fotografo e boto lá no grupo da igreja, você... Acho que aqui dá para ver. Bom, é um quadrante, né? É um gráfico para você definir suas prioridades. Então aqui nós temos uma linha de importância e uma linha de urgência. E 4 quadrantes, né? Com também um X aqui, que ele mostra prioridade baixa e prioridade alta. Então você vai listar suas tarefas, tudo que você tem que fazer durante o seu dia, e vai marcar nesse quadrante o que for prioridade alta com urgência, importância alta com urgência alta.
E aí o que você vai fazer? Se a sua tarefa tem uma importância baixa, tem uma importância alta e uma urgência baixa, você vai se programar para fazer, né? Que tem que ser feito. Se a sua tarefa está aqui no quadrante onde a importância é alta e a urgência também é alta, cara, você tem que fazer isso logo. Isso aqui é prioridade para você, porque é importante e urgente. Então faça logo isso aqui, é importante. Se a sua tarefa caiu aqui no quadrante de importância baixa e urgência baixa, você nem precisa fazer isso, pelo amor de Deus, joga isso fora. Não perde tempo com isso não, elimina isso da sua vida. Se não tem importância, não tem urgência, não faz, né? Qual a lógica de fazer isso? Aqui, se a tarefa caiu no quadrante de importância alta, mas urgência baixa, talvez você possa delegar isso para alguém fazer para você. Talvez você não precise perder tempo fazendo isso. Você pode delegar para alguém. E alguém faz para você. Eu vou fotografar depois e mandar lá. Aqui acho que a luz não está deixando ver direito. Se estiver dando para ver, dá um print aí também. Sei lá. Mas eu vou mandar lá no grupo da igreja lá. Quem não está no grupo da igreja aí, tenta dar o print aí. Vou falar também da técnica de Pomodoro. E é isso mesmo, é o tomate. Tá? É por causa do tomate que tem esse nome. A técnica Pomodoro ela propõe uma divisão da jornada de trabalho em intervalo de 25 minutos. Né? Aí durante esses blocos de tempo, uma determinada tarefa, você realiza ela sem interrupção. Você faz só aquilo, focado naquilo. E você não vai parar, não vai beber água, não vai no banheiro, não vai fazer nada. Não vai ler e-mail, não vai conversar com ninguém. Se tocar seu telefone, você vai ignorar o seu telefone. Né? E durante aquele tempo ali de 25 minutos, você vai fazer o que você precisa fazer. E aí, quando chegar no fim desse período de 25 minutos, aí você dá uma pausa de 5 minutos. Né? E aí, você faz 25 minutos, uma pausa de 5 minutos. E no final de 4 blocos de 25 minutos, né, a cada hora trabalhada, você dá uma pausa de 30 minutos. Né? Então, trabalhou 25 minutos, trabalhou, fez outra coisa, estudou, sei lá. 25 minutos, descansou 5. 25, descansou 5, 25, descansou 5, 25, descansou 30. Entendeu? E por que essa divisão de tempo? Né? Por que isso é legal? Porque no intervalo de 25 a 40 minutos, o seu cérebro ele se mantém mais focado. Quando passa desse tempo, você começa a dispersar. É inevitável, cara. Não tem nada que você possa fazer quanto a isso. É natural. Seu cérebro ele não consegue ficar focado numa coisa por muito tempo. Então, depois de um tempo, ele começa a desfocar, ele sai. É igual filme. Você está vendo um filme, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, depois você volta para o filme de novo. Às vezes você está assistindo um filme com alguém, você tem que explicar o filme para a pessoa, mesmo que ela esteja vendo com você. Né? Porque a pessoa dispersou. Ela não consegue ficar prestando atenção muito tempo. É natural. Então, o Pomodoro ele pode ser de 25 a 40 minutos, né, esse bloco de tempo. Né? 25 a 40 minutos sem pausa para aí dar os 5 minutos de descanso. Então, no fim de cada 4 blocos de 40 minutos, por exemplo, é uma pausa de 30 minutos. Mas é bom ficar ali perto dos 25 minutos mesmo, porque a atenção fica mais focada ali e o serviço rende mais. O Pomodoro, a técnica, ajuda a detectar vazamento de tempo. Ajuda a monitorar quanto tempo do seu dia é realmente produtivo, sabe? A otimizar o tempo. Pode ser que usando o Pomodoro você não tenha uma sobra de tempo no final do dia, mas você ainda vai ter a grande vantagem de chegar no final do dia sem estar exausto, cara. Isso é muito bom, sabe? Só você não estar estafado mentalmente, né? É muito bom. Outra coisa legal também é o estado de flow. Flow é um termo em inglês que significa fluir, né? O conceito disso fala que o estado de consciência em que a mente e o corpo encontram-se em perfeita harmonia.
É isso que quer dizer esse estado de flow. É quando você está em perfeita harmonia entre a sua mente e o seu corpo. Isso acontece principalmente durante a realização de atividades que deixam as pessoas felizes, onde elas podem dar o melhor de si, né? No momento em que estão executando tal coisa, elas conseguem fazer o seu melhor com a sua habilidade mais desenvolvida e consegue ir bem no que está fazendo. Isso deixa a pessoa feliz, né? O simples fato de realizar as tarefas resulta num estado de excelência em que o indivíduo demonstra disposição e concentração. Quando você faz o que gosta, você fica mais motivado e envolvido no desempenho de qualquer atividade relacionada. Mesmo que elas sejam obrigações, se você gosta daquilo que é uma obrigação para você, você faz com facilidade, você faz com alegria. É o que eu falo do trabalho. Eu trabalho com o que eu gosto. Então, por mais que o trabalho seja cansativo, às vezes, e é estafante pra caramba às vezes, eu faço feliz. E no fim do dia eu estou cansado, óbvio, porque é um trabalho físico, mas eu estou realizado, sabe? Eu faço com prazer. No final do dia eu não estou reclamando, eu estou sorrindo. Isso é bom, né? Você não vê o tempo passar, né? E acaba que você tem uma alta produtividade porque o seu cérebro está no modo de hiperfoco. É quase como ativar um superpoder, cara. Isso significa mais produtividade em qualquer setor, principalmente no que diz respeito à sua carreira profissional, sabe? Há várias maneiras de entrar em estado de flow. Fazer o que você ama é uma delas, né, como o que eu estou falando. Mas a equação básica é buscar um alto nível de desafio com alto nível de habilidade. A vida cristã tem um altíssimo desafio de alcançar um padrão altíssimo de santidade. E adquirindo a habilidade, né, praticando as disciplinas, você entra em flow. Olha que legal. Jesus era hiperfocado. A gente vê isso ao longo da narrativa, né, sobre a vida dele, né? Hoje não vai dar para falar mais sobre esse estado de flow. Na verdade, cada ferramenta dessa aqui dava uma aula só para ela. Mas vamos continuar aqui. Basicamente, é outro gráfico que aparece, né? É outro gráfico que a gente tem para acompanhar. Aqui esse eu nem desenhei. Mas é simples. Vou fazer rapidinho aqui. Basicamente, também são duas linhas. Um é de desafio e a outra é habilidade. Basicamente é isso aqui. Você tem o desafio e tem a habilidade. O estado de flow é quando você consegue juntar as duas coisas. Você tem uma alta habilidade para realizar um alto desafio. E aí o que acontece quando você não tem isso? Quando você tem um alto desafio e uma habilidade baixa, né, você fica ansioso, porque você tem uma coisa difícil de fazer e você não sabe fazer. Isso é ruim, você fica ansioso com isso. E aí quando a habilidade é mediana, você fica preocupado, né? Você tem um desafio grande, mas você não sabe totalmente como se virar, mas você sabe que se esforçar um pouquinho você consegue, você fica preocupado. E você tem a apatia, que é quando você tem um desafio baixo e uma habilidade baixa. E é chato fazer. O desafio é chato, é tediante, e você não sabe fazer, então você nem quer fazer, porque é chato. Você fica apático com relação a isso. E aí o gráfico vai se desenvolvendo. Quando você tem uma alta habilidade e um desafio baixo, você tem um estado de relaxamento. Porque você sabe fazer uma coisa que não te traz desafio nenhum, então você relaxa fazendo. Né? Quando você tem uma alta habilidade e um desafio mediano, você tem o controle da situação, porque a coisa não é tão fácil assim, mas você sabe fazer. Você sabe realizar.
E você chega no estado de flow quando você tem um desafio lá em cima, mas a sua habilidade é lá em cima. Então você fica instigado a resolver aquilo, você fica focado e feliz para resolver. Ou seja, quem fala de equilíbrio está totalmente errado fora do estado de flow. É desequilíbrio, né? Flow é desequilíbrio. Amém, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre... Eu falei que a gente ia juntar os temas, né? A gente vai falar sobre comunhão, confissão e submissão. Tá bom? E aí, gostou das técnicas que eu passei no final aqui? Gostou mais de qual? Fala aí no comentário aí, deixa um comentário legal pra gente. As pessoas não estão comentando muito nos vídeos. Eu também não peço, né? Então vou começar a pedir agora pra você comentar aí. Comenta aí o que você achou da aula, Tem algum tema que você gostaria de ver, alguma coisa que a gente não falou durante a aula e você tem para acrescentar? Fala aí. A gente quer te ouvir também, tá bom? Não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal, assinar as notificações, que vai ser benção. Tudo bom? Tchau, crianças. Fiquem em paz.